Graça e a paz, irmãos. Glória a Deus. Vamos aí entrando aí na live. Esperar os irmãos aí entrar na live. Glória a Deus. Aleluia. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Aleluia. A graça e a paz. Esperar os irmãos entrar aí, se conectando aí na live. Aleluia. Graça e a paz, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Estão aí se conectando. Jorge, Thalia, Jennifer, Helena, a Vitória. Graça e a paz, Jorge, tudo bem? Esse é o Jorge, sempre fiel nas lives. Olha aí, Dinailda aí, Ana Laura, glória a Deus. Sejam bem-vindos. Aleluia. Vai se conectando aí, vai mandando um pessoal. Irmãos, começou o culto online. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos todos entram aí, já deixa aberta aí a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 8, verso 11. Vamos declarar a palavra sobre as nossas vidas. Romanos 8, 11, já deixa aí aberta a Bíblia aí, que nós iremos proclamar esse versículo sobre a nossa vida. Aleluia. A graça e a paz àqueles que estão chegando agora. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Já tem aí muitas pessoas dando testemunho aí da nossa campanha de 21 dias. Foi uma campanha tremenda que finalizou no domingo passado, né? E hoje nós estamos aí fazendo culto agora normal, amém, irmãos? Então, nós não temos mais as lives todos os dias, mas nós continuaremos aí com o nosso culto online, porque ainda continua o isolamento, né, social. Então nós continuaremos com o nosso culto por enquanto, até o dia 10, quando falaram que é o fim do isolamento. Até o dia 10, nós estaremos aí fazendo o nosso culto às 8 horas na quarta-feira e aos domingos às 6h30, amém? Então, quarta e domingo é dia de culto, então se conecte aí, para que você possa ouvir uma palavra aí gloriosa, uma palavra tremenda aí para a nossa vida, amém? Então os cultos online continuarão, ok? De quarta e domingo. Então, não deixe de continuar orando, irmãos. Não deixe, não pare. Não é porque acabou a campanha que você vai parar, cessar de orar, cessar de buscar a Deus, não. Por esses dias é que nós devemos buscar ainda mais o Senhor, amém? Então não deixe de ler, não deixe de buscar a Deus, não deixe de estar orando pelo nosso país, orando pela nossa igreja. Então não cesse de orar. Então Paulo ele alerta ao povo de Tessalônica, ele fala, orai sem cessar. Então nós devemos continuar ainda orando, amém? Então não deixe de orar pela a sua família, a sua saúde, o seu emprego, a sua área financeira. Continue orando, ok? E eu também quero deixar aqui também para os irmãos que também continuem sendo aí fiéis como os irmãos têm continuado sendo aí. Esse mês que passou, nós conseguimos ali pagar o nosso aluguel, graças à fidelidade dos irmãos aí, que dizimaram, ofertaram. E eu quero agradecer aos irmãos que estão continuando sendo fiéis aí. Glória a Deus, conseguimos pagar. Passou raspando, meus amados, mas Deus ele não deixa faltar, amém? Deus foi uma promessa que ele disse que não deixaria faltar, não faltaria e não tem faltado, amém? Então eu quero agradecer aos irmãos que têm aí dizimado e ofertado. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado por manter esta obra. Você que acredita nesta obra, né? Que nós costumamos dizer, quem dizima e oferta na igreja é porque acredita
na obra, acredita no que a igreja pode fazer por outras vidas, amém? Glória a Deus. Então não deixa aí de orar, de contribuir, de continuar sendo fiel, e não deixe de assistir as lives aí de quarta e domingo. Quarta às 8 horas e domingo às 6h30, ok? Teve pessoas que perguntou para a obreira que não sabia que estava tendo ainda, mas nós continuaremos com o culto, amém? Glória a Deus. E nós cremos aí que dia 10, nós já estamos orando para que dia 10 venha se encerrar esse isolamento social, para que nós possamos novamente nos reunirmos como igreja, ok? Glória a Deus. Abra aí então a sua Bíblia em Romanos 8, verso 11. Vamos declarar essa palavra, vamos declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida, amém? Então, abra aí Romanos 8, capítulo 8, verso 11. Ele diz o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Isso aqui é tremendo, meu amado. Então, se o Espírito, aquele mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele faz morada em você, obviamente ele vai também vivificar o teu corpo aí mortal por meio do seu Espírito, em que habita em nós, ok? Então, de fato, nós devemos declarar essas verdades do Senhor sobre a nossa vida. Então, você que está aí me acompanhando, eu quero que você declare comigo assim, ó, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, dentre os mortos, habita em mim. Ele mora dentro de mim. Ele vivificou o meu corpo mortal. Ele me cura de toda enfermidade. Eu sou a habitação de Deus. A vida de Deus habita em mim. Por meio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer por estarmos aqui, para que nós venhamos aí ter revelação e sabedoria da palavra do Senhor. Amém? Então feche seus olhos aonde você está aí e ore comigo aí, agradecendo ao Senhor pelo seu dia. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora agradecer, ó Deus, obrigado pelo nosso dia, obrigado pelo sol maravilhoso, ó Deus, que o Senhor nos enviou nesse dia, obrigado pelo nosso alimento, obrigado pela nossa família, Deus, obrigado por cada um, ó Deus, da nossa igreja, cada um que está acompanhando esta live, ó Deus amado, obrigado por estarmos nos teus caminhos, ó Deus, pois outrora nós não estaríamos, ó Deus, ouvindo a tua palavra, mas estaríamos aí na perdição, no lamaçal do pecado, mas glória a ti, porque o Senhor nos resgatou, ó Deus, e hoje estamos aqui para glorificar a ti, adorar o teu santo nome, adorar por tudo que o Senhor é. Ó Deus amado, nós queremos nessa noite entregar nossas vidas a ti, Deus, declarando, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, ó Deus, e ó Pai, nós pedimos nessa noite, traz revelação, sabedoria da tua palavra, pois nós queremos, ó Deus, ouvi-la, Deus, e nós queremos guardar em nosso coração e praticar a tua palavra. Senhor, traz revelação para que nós venhamos ter entendimento, pois nós queremos crescer na graça e também no conhecimento do Senhor, para que nós possamos chegar no pleno conhecimento de Cristo, ó Deus, e assim nos tornarmos maduros em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, meu amado. Amém? Nós estamos aí no domingo a qual domingo passado acabamos uma campanha e nós estamos agora falando sobre unidade da igreja, amém? Quarta-feira eu comecei ministrando uma palavra sobre unidade e hoje não vai ser diferente. Nós, no decorrer dos cultos, nós iremos fazer umas ministrações a respeito da unidade da igreja, amém? Explicando sobre a unidade, falando sobre, para nós termos unidade, ok? E hoje a palavra que eu quero trazer para vocês, meu amado,
não deixe de congregar. Ô, Breno, mas como é que vai deixar de congregar se nós nem podemos sair de casa, nem congregar nos cultos? Mas aí é onde está o segredo. Pode ser que depois de 30 dias de você estar na sua casa, acompanhando as lives, dentro do conforto de casa, possa ser que quando fala assim, agora pode sair de casa, pode ser que você vá se esquecer que tenha culto. Então eu quero explicar para você a importância de você estar no culto. Então essa palavra, não deixe de congregar, eu poderia muito bem substituir o nome para não falte no culto. Então não deixe de cultuar, porque, meu amado, é importante nós estarmos cultuando ao Senhor. Então é uma atitude comum nesses dias? Hoje em dia costumou aí o povo a não ir aos cultos, né? Então é uma atitude comum nesses dias considerar aí o culto como sendo algo secundário, algo que fica em segundo plano, algo que fica ali, se der, se eu puder. Então o culto se tornou isso hoje em dia, né? As pessoas dão esse valor ao culto, deixando o culto em segundo plano. E há alguns ainda que acham que é desnecessário para a vida cristã estar no culto, né? Mas não era esse o entendimento que Paulo ele tinha ali ao falar lá em Atos 5:42, lá a palavra diz em Atos que e todos os dias no templo, de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e pregar a palavra, pregar Jesus, o Cristo. Então não era essa prática, não era esse entendimento que o povo de Atos tinha, não era esse entendimento que Paulo ele tinha, porque Paulo ele também ensinou a respeito de congregar. Então você vai ver que após os evangelhos que entra Atos, depois de Atos, Romano, Coríntios, e ali vem a sequência das cartas de Paulo, você vai ver que em todo momento Paulo ele ensina que nós não podemos deixar de nos reunir, nós não podemos deixar de estarmos juntos, de congregar ao Senhor, pois é uma prática nossa, deve ser uma prática nossa, amém? Então eles se reuniram diariamente, todos os dias, eles estavam se reunindo porque eles sabiam ali a importância e o que era se reunir ali e o grande poder espiritual que era liberado quando eles estavam juntos. Por isso, Atos 2:46, ele diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então aqui nós vemos aqui a verdadeira, a real, a melhor maneira, a melhor expressão da igreja aqui em Atos, porque eles estavam sempre reunidos, diariamente estavam reunidos. E não é apenas toda a igreja, mas estavam os irmãos reunidos. Eles iam de casa em casa. Numa casa eles reuniam aqui, outros se reuniam ali, de casa em casa eles iam se reunindo. Então não era apenas uma prática num culto de quarta ou um culto de domingo, mas diariamente eles estavam se reunindo. Então, em nossos dias, pessoas elas ficam semanas sem participar do culto e parecem nem sentir falta, meu amado. É impressionante, tem pessoas que não vão ao culto e não sente falta. E se sente falta, não sente tanta falta assim. É aquela história quando a criança fala assim, o seu filho fala, eu queria tal coisa. Mas depois ele para de falar naquilo, porque ele não queria tanto assim. Porque quem quer muito assim, ele continua falando até ele obter. Então, quando a pessoa fala assim, eu tenho vontade eu estou sentindo falta do culto, ele já pergunta, quando é o culto? É tal dia, eu estou lá, e ele vai. Isso é sentir falta. Agora fala assim, eu estou sentindo falta dos cultos, mas nem aparece no culto. Então isso aí não é sentir falta realmente. Ele sentiu uma mera saudade, mas assim, saudade passageira, que não o fez matar aquela saudade. Então hoje tem pessoas que não vão e nem sentem falta. Outras ficam meses sem participar da ceia e acha normal isso. Amado, a ceia, ele é uma cura espiritual para nós, é uma cura física. A ceia é a sua aliança, a renovação de aliança com Cristo. Como é que você pode ficar tempos e tempos sem ir
congregar, sem ceiar com o Senhor, não é um ato religioso, não é um ato religioso a ceia, mas é uma forma de comunhão com Deus, né? É tanto que nós falamos que nós estamos em comunhão com a igreja quando nós estamos ceando, quando estamos participando ali regularmente da ceia do Senhor. Então, não sentir falta dessas coisas não é normal. Definitivamente isso não é normal. Você ficar tempo sem ir para a igreja, ficar tempo sem tomar ceia e não sentir falta. Então isso não é um padrão de crente vencedor. Então você vai ouvir muito eu falando a respeito de crente vencedor. O que é o crente vencedor? Nós entendemos pela palavra que existe dois tipos de crente. Existe o crente comum e o crente vencedor. O crente comum é aquele que vai ser salvo, é aquele que é salvo, é apenas aquele que vai para o culto, ele ouve a palavra, mas acaba a palavra, acaba o culto, ele vira as costas e vai para casa. Esse é o crente comum, amém? Está ali como mero espectador do culto. Ok? Mas nós temos o crente vencedor. Quem é o crente vencedor? O crente vencedor, meu amado, é aquele a qual ele faz a obra do Senhor. Ele ministra a palavra, ele ganha a vida, todo momento que ele tem ali, ele está falando de Deus, ele está indo visitar alguém, falando de Deus para aquela pessoa. Esse é o crente vencedor, é aquele que recebeu algo do Senhor e ele não fica só para ele quer passar para outras pessoas. E quando ele passa para outras pessoas, então ele está sendo um crente vencedor, porque ele não está guardando para ele, mas ele quer que outras pessoas também experimentem aquilo que ele está experimentando. Então esse é o crente vencedor, é aquele que não fica apenas sentado ali e se contenta em ficar sentado, mas é aquele que fala assim, não, eu não posso, eu tenho que falar para outras pessoas, eu tenho que pregar, eu tenho que falar que Deus é bom, que Deus cura, que Ele sara, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso. É uma pessoa assim, esse é o crente vencedor. E é esse tipo de crente que nós queremos edificar na igreja, que nós estamos edificando uma igreja de vencedores, onde cada casa, essa é a nossa visão da igreja, amém? Cada igreja tem a sua visão, nós temos a nossa visão, e a nossa visão é essa: edificar uma igreja de vencedores, onde cada casa é uma extensão da igreja, e cada crente é um ministro. Consegue entender? Então esse é o crente vencedor, é aquele que entende que a sua casa é uma igreja, uma extensão da igreja, e ele é um ministro da palavra também, não é só o obreiro, não é só o pastor, não é só o líder, ele também é um ministro da palavra, ele está apto a pregar a palavra. Consegue entender? Ele consegue pregar até Jesus te ama, mudou a minha vida, vai mudar a sua também. Isso qualquer pessoa pode fazer, meu amado. Qualquer pessoa pode pregar o evangelho assim. Entende? Então, esse é o crente vencedor, nós estamos edificando. E através das células, que se multiplica uma vez ao ano, nós estamos fazendo isso o quê? Ganhando a nossa geração para Cristo. Então, a nossa visão é essa, tá certo? Então, o padrão do crente vencedor não é um padrão de crente que fica em casa com preguiça de ir para o culto, que não acha necessário, que ele vê a sua casa como sendo o melhor lugar do que ir para o culto, do que ir para a igreja, ou o melhor do que ir para a célula também, ok? Nós acreditamos que existe a graça de Deus, amém? Jesus é a própria graça, amém? Mas existe uma graça que é uma graça individual e a outra graça coletiva. Como é assim? No decorrer dos anos, você vai aprendendo com Deus, lendo a palavra, buscando, que existe uma graça que é liberada sobre nós individualmente. Então, que nós falamos sobre a graça na campanha, amém? Falamos a respeito da graça, que nós devemos estar debaixo da graça do Senhor. Aonde a graça do Senhor está, eu devo estar lá, não é o contrário. Não é aonde eu estou, a graça está. Não, aonde a graça de Deus está, ali eu tenho que estar debaixo dela. E para cada um, Deus derrama uma medida de graça. Deus dá a graça para cada um. Mas há outro nível, meu amado, de graça e desfrute que somente nós podemos receber quando nós estamos reunidos, que nós chamamos de graça coletiva, que quando todos os irmãos estão reunidos como um corpo de Cristo, ali, meu amado, a graça do Senhor é liberada com mais poder,
com mais fervor, com mais, digamos assim, muito mais profunda quando está o corpo de Cristo reunido. Então, por isso que uma das coisas importantes, uma das coisas que você não deve deixar de congregar é que a graça coletiva é maior do que a graça individual. Então, quanto maior número de vezes você se reunir com seus irmãos, maior graça será sobre a sua vida, porque nós estamos reunidos no nome dele, nós estamos reunidos como corpo de Cristo. E se nós estamos reunidos como corpo de Cristo, a graça do Senhor vai ser liberada muito mais sobre nossa vida. Então nós não devemos deixar de congregar, porque a graça do Senhor no culto, quando nós estamos reunidos, ela é muito maior, consegue entender? Então Jesus, ele ensinou que podemos orar em secreto em nossos quartos, ok? Ele fala que isso, ele ensina que quando nós quisermos orar, que nós entremos no nosso quarto, fechemos a porta e ore em secreto ao teu pai, e o teu pai em secreto ele vai responder. Isso Jesus nos ensina, ok? Mas, meu amado, existe uma oração que, para ser feita, nós devemos estar reunidos no nome dele e em concordância. Isso aqui é poderoso, meu amado. Quando há uma oração em concordância, meu irmão, você não sabe o poder que há quando a igreja se reúne para orar em concordância. Coisas acontecem, Deus ele responde muito mais rápido, o inferno ele é parado muito mais rápido, porque nós estamos orando em concordância. Então, quando isso acontece, o Pai libera do céu a sua bênção. Mas, meu amado, se deixarmos de reunir, é certo que muitas orações vão ficar sem ser respondidas. Porque quando nós estamos reunidos orando, eu estou orando, você está orando, está todo mundo ali de mão dadas, um do lado do outro orando, meu amado, a graça ela é liberada muito mais eficazmente, ok? Então, muitas orações podem ficar sem ser respondidas quando nós não estamos nos reunindo. Então você já percebeu que quando você está em casa, orando apenas em casa, a sua oração ela demora um pouco mais para ser respondida do que quando está na igreja? Isso é fato. Porque nós estamos reunidos como corpo. E quando nós estamos ali reunidos como corpo, meu amado, a igreja do Senhor prevalece. A porta do inferno não prevalece contra a igreja. Então aquele irmão que seguidamente ele deixa de congregar, de participar dos cultos, de participar da célula, ele está perdendo algo na sua vida espiritual. Ele está deixando de ganhar algo, ele está deixando de experimentar algo. Então, meu irmão, imagina. Vários relatos você vai ouvir, se eu perguntar aqui, você vai ver um monte de irmãos ali escrevendo no chat ali, que é verdade. Mas no culto que você falta, meu amado, sempre que uma pessoa falta no culto, ele ouve pessoas dizendo, olha, você perdeu, que culto poderoso esse. E a pessoa fica com aquele sentimento, por que eu faltei no culto? Justo porque eu faltei, foi uma glória liberada ali. E isso é fato, meu amado. O culto que você não quer ir, que você não sente vontade de ir, eu vou dizer para você, faça o possível para você ir. Porque no culto que você não estava com vontade de ir, que aparece um impedimento para você ir, é naquele culto que Deus ele vai liberar algo sobre a sua vida. E isso é fato. Há muitos relatos, pessoas podem dar testemunho disso. O culto que ele não está, quando ele vai, algo sobrenatural acontece. E se você já aconteceu isso com você, coloca ali um amém, ou pode dizer assim, é verdade, aconteceu comigo. Porque, meu amado, quando nós não queremos ir no culto, dá aquele impedimento, parece que tem algo que o diabo ele já sabe que algo vai acontecer, e ali ele está prevendo que algo vai acontecer, ele não quer deixar você participar, ele não quer deixar você estar lá no culto. E aí quando você, mesmo assim você vai, aí você olha e fala, se eu faltasse, eu ia perder esse culto maravilhoso que foi hoje. Então não deixe, meu amado, deixar de se reunir é uma atitude, às vezes, meu amado, arrogante de algumas pessoas. Como assim arrogante? Fazendo isso, a pessoa está declarando que ele não necessita de ninguém. Consegue entender? Ele é autossuficiente, que ele pode viver uma vida cristã sem qualquer ajuda da igreja, sem qualquer ajuda do corpo de Cristo. E isso é uma atitude arrogante, sim ou não? Então as pessoas dizem, eu sou igreja, a igreja sou eu não preciso ir num templo porque a igreja sou eu. Não, você não é a igreja.
Deixa eu te dizer algo bem claro e certeza para você. Você não é igreja sozinho. Se você estiver na sua casa sozinho, meu amado, e deixar de ir para o culto, você não está sendo igreja. Você é igreja quando tem 2 ou 3 reunidos. Então você sozinho na sua casa, você não é igreja. Você precisa estar com os irmãos. E quando você está com os irmãos na mesma fé, você está sendo igreja. Então não adianta você ter esse pensamento, que é um pensamento arrogante. Porque você está dizendo que você não precisa de ninguém. Você não precisa da igreja, você não precisa dos irmãos. E daqui a pouco, meu amado, com essa atitude, sabe o que vai revelar? Que você também não precisa de Deus. Porque se você precisasse de Deus, você estaria aonde o corpo dele se reúne. Então você sozinho, você não é corpo. Você sozinho não tem poder para nada, meu amado. Você não é igreja sozinho. Você é igreja quando você está com os irmãos reunidos. Se você não tiver com os irmãos reunidos, você não é igreja. Então não tira esse pensamento equivocado da sua mente. Você não é igreja sozinho. Na tua casa sozinho, você e a televisão, você e Deus, você não é igreja. Você é um cristão, mas não é igreja sozinho. Ok? Então você não é autossuficiente. Nós sabemos que Deus ele resiste ao soberbo. Então quando a pessoa é soberba, meu amado, essa pessoa ela começa a se sentir seca. Quando a pessoa tem uma atitude dessa, ele começa a se sentir seca, sentir que ele está faltando algo na vida dele, que Deus não está respondendo. Então ele começa a achar que Deus não tá do lado dele. Por quê? Porque o Senhor resiste ao soberbo. A palavra diz que o Senhor ele resiste ao soberbo. Então, com o tempo, essa pessoa ele vai se afastar completamente da fé. E aí vai começar a achar que Deus ele não amava ele, que Deus não estava com ele. E aí o que acontece com ele? Ele vai colocar a culpa em Deus. Meu amado, uma vez nós fazemos um evento chamado Encontro com Deus. E certa vez nós fazemos esse encontro com Deus, nós vamos numa chácara, sexta, sábado e domingo. E uma certa vez eu ministrei, aliás, uma pessoa ministrou a respeito de cura da alma, e no final perguntou se eu queria falar algo. Eu falei, oração. E ali, meu amado, eu comecei a ministrar e eu falei, irmão, você que tem mágoa de Deus, porque Deus ele não te deu aquilo que você precisava, que Deus não fez aquilo no dia que você queria, que você achou que está magoado com Deus, porque Deus ele não respondeu a sua oração quando você queria que ele respondesse. Eu queria que você viesse à frente, nós vamos orar pela sua vida, você precisa liberar perdão se você está magoado com Deus. Meu amado, a metade das pessoas que estavam lá sentadas ouvindo, a metade vieram à frente para liberar perdão, porque tinha mágoa de Deus. Como é que pode, meu amado, eu ter mágoa de Deus? Como é que pode uma pessoa ficar magoada com Deus? Consegue entender? Então, por que estava magoado com Deus? Por causa disso. Pediu algo e Deus não deu, ficou chateado, foi embora. Pediu algo para Deus e Deus não respondeu no dia que ele queria e da maneira que ele queria, ficou chateado com Deus. Deus não fez aquilo que ele queria, ficou magoado com Deus. Então não tem como, porque quando ele começa a se sentir soberbo, Deus vai resistir. Então você não deve ser soberbo, você não deve resistir a ser soberbo. Irmão, congregar é a melhor coisa que nós podemos fazer. A glória de Deus é manifesta quando o corpo está reunido, ok? Então as reuniões da igreja são uma grande proteção para nós. Esse princípio também é verdadeiro com respeito à palavra do Senhor. Então podemos ter revelação numa medida, buscando a Deus sozinho. Então você em casa, orando, lendo a palavra, você pode ter uma medida de revelação ali a respeito de Deus na sua casa. Mas as revelações mais profundas, o entendimento mais profundo de partes maiores da palavra, só serão liberados quando o corpo está reunido, no dia de culto. Você consegue perceber isso? Que na igreja, às vezes, a palavra ela é muito mais profunda, ela é muito mais reveladora, ela é muito mais, digamos assim, tem um entendimento melhor quando você está no culto. Por quê? É melhor, irmãos. Então você entende melhor quando está no culto, você é mais ensinado, entendeu? Você é mais intenso quando está no culto, na sua adoração, na sua oração. Consegue entender? Quando você está no culto. Então é algo liberado ali muito mais profundo. Então, se você já observou que ouvindo em casa, como você está ouvindo agora aí, esta live, os 21 dias que você ouve, o impacto não é o mesmo de quando você está num culto.
Não é o mesmo impacto. Por quê? Aqui eu já começo, a gente ora, lê um versículo, colocamos um louvorzinho de fundo, mas não é a mesma coisa de você ter aquele louvor, aquela altura do louvor, todo mundo cantando junto, aquele irmão do seu lado, e aí a intensidade é muito maior, é muito melhor você estar lá. Então é muito mais intenso. Não é a mesma coisa quando você está ouvindo uma ministração pelo celular, meu amado. Não é. A palavra ela toca mais você quando você está lá, reunido com os irmãos, quando você se sente apegado, quando você está ali, se sente, se sente ali aconchegado pelos irmãos, você se sente em casa, se sente abraçado, se sente amado. A palavra fala muito mais com você e você se abre muito mais. Consegue entender? Então, isso acontece porque não basta receber a palavra certa. É também preciso aqui que essa palavra seja ministrada num ambiente correto. Então, quando a palavra é liberada num ambiente correto, meu amado, não tem como você não ser tocado por Deus. Não tem como você não se render a esse Deus maravilhoso. Nós fazemos aqui um básico, porque para não ficar sem ministração da palavra, mas o melhor mesmo é estar no culto, é estar diante dos irmãos, é estarmos todos juntos, ok? Então uma palavra ouvida num ambiente impróprio não produz resultados espirituais duradouros. Então por isso que você não pode deixar de congregar, meu amado. Por quê? Porque você ouvir pela internet é uma coisa. O que eu ministrar para você hoje, amanhã não vai ter tanto impacto quanto você estiver ouvindo num culto. Aqui você às vezes está aqui ouvindo a live, de repente alguém te chama, você sai, vai lá fora, volta, ou você sai da live porque alguém mandou mensagem, alguém importante, aí você sai, você volta, mas no culto não, no culto ninguém liga para você, no culto ninguém te manda mensagem, no culto ninguém te atrapalha na oração, ninguém atrapalha você na adoração, ninguém te atrapalha em nada. Então, quando você não tem essas coisas impedindo, as coisas fluem muito mais, ok? Então, muitos acham que não precisa ir para o culto, basta eles apenas colocar uma pregação, ouvir aqui a pregação depois fica gravada aqui no Facebook, ou quando o irmão Ricardo joga lá na nossa página da igreja, no YouTube, apenas ele ouvir ali já está em casa, basta. Não, não basta. Mesmo assim, você fazendo assim, você está perdendo a unção que é liberada quando nós estamos reunidos, e a própria palavra ela não vai penetrar na vida daqueles da mesma maneira que aconteceria no culto. Então o culto é o melhor lugar. É algo sobrenatural que acontece no culto. O que acontece quando nós estamos reunidos ali para adorar e receber a palavra é uma atitude unânime. Está todos ali no mesmo ambiente, na mesma sinergia, fazendo a mesma coisa, adorando a Deus, engrandecendo a Ele. Então está todo mundo unânimes, com o coração focado nas coisas do céu, e a fé sua ela é liberada. O estímulo é mútuo, porque está todo mundo se estimulando ali. E tudo isso, meu amado, tem um poder impressionante. Uma reunião assim sempre nos marca. E nós nunca saímos da mesma maneira que entramos ali naquele culto, porque o foco é outro. Então você consegue perceber o quanto perdemos quando nós deixamos de congregar, quando nós deixamos de ir na célula, deixamos de ir no culto. Você perde muitas coisas, querido. Você batalha sozinho, e você batalhando sozinho, você não consegue. Você precisa do seu irmão do lado aí. Consegue entender? Então participar do culto, meu irmão, deveria ser uma prática diária. Mas, em função do tempo, do trabalho, do monte de coisa, meu amado, nós não podemos. Mas pelo menos nós temos 2 momentos, que é a célula e o culto, que você não deveria deixar de ir. Você precisaria ir na célula e no culto. Então os 2 são importantes. Um não substitui o outro. O culto não substitui a célula e a célula não substitui o culto. Você precisa dos 2. Consegue entender? Então não deixe de faltar. Segunda coisa que eu quero dizer para você, não há igreja sem comunhão. Entende? Então no Velho Testamento o povo se reunia para adorar na tenda da congregação, ou também chamado tenda da comunhão. E quando o povo estava ali reunido, eles eram ali a congregação de Israel. Eles eram toda a nação de Israel reunidos, ok? Já não havia mais distinção de tribos, porque eles eram distribuídos em 12 tribos, ok? E quando eles estavam reunidos,
o mesmo povo, era a congregação de Israel, a nação de Israel. Então, no Novo Testamento, a palavra de Deus nos exorta para nós não deixarmos de congregar, como está lá em Hebreus capítulo 10, verso 25. O apóstolo ali, ele diz que alguns dizem que foi Paulo que escreveu, mas o autor de Hebreus, ele diz assim: não deixemos de congregar-nos, não deixe de ir ao culto, como é costume de alguns. Antes façamos, aliás, admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Meu amado, mais do que nunca, esse verso ele é verdadeiro em nossas vidas. Por quê? Irmão, não deixe de congregar, como é costume de alguns, ele está dizendo aqui. Antes, façam admoestações, e tanto mais quanto vedes, meu amado, o dia está se aproximando. Que dia? Meu irmão, esses são sinais dos fins dos tempos, tudo isso que nós estamos vivendo. Então o dia se aproxima, meu amado. Está muito mais próximo hoje do que quando foi escrito Hebreus, há 2000 anos atrás. Então hoje nós estamos mais próximos, porque a palavra do Senhor diz que Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, logo cedo. Então, eu já ministrei essa palavra na nossa igreja no final do ano, mas você que não deve ter ouvido, meu amado, nós estamos vivendo entrando no ano milenar. Qual é o ano milenar? Meu amado, desde que Jesus veio, e nós estamos aqui hoje, no ano de 2025, nós estamos entrando no terceiro milênio. Se a Bíblia diz que um dia para Deus é igual a 1000 anos, então se Deus ele for, meu amado, se Cristo vier depois do terceiro dia, como ele veio, quando ele ressuscitou, obviamente ele vai vir no começo do terceiro milênio. Então, meu amado, do ano zero, foi quando Cristo nasceu, até 1000 anos, já é 1000. De 1000 para 2000, é 2000. Então nós já estamos entrando de 2000, passou de 2000, estamos entrando no terceiro milênio. Então, meu amado, Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar em 2020, 21, 2030, 2050, 2100, mas ele pode voltar, porque é o começo do terceiro milênio. Então você precisa estar atento. O dia do Senhor se aproxima. Então é algo que nós devemos nos atentarmos, é algo que nós devemos estar ligados. Não há, em nenhum momento, não há sinal da vinda de Cristo, da primeira vinda às escuras, do arrebatamento. Não há sinal. Não há sinal. A Bíblia não relata, vai acontecer tal coisa, depois Jesus vai vir e levar ali, e vai levar os crentes vencedores, os que reinarão. Não há sinal. Então nós temos que estar prontos todos os dias da nossa vida. Todo dia que você acordar, você tem que estar pronto para o arrebatamento, meu amado. Então, o dia se aproxima, ok? Então, continuando aqui, só trouxe uma breve explicação para você. Então, por que uma pessoa deixaria de ir no culto da igreja? Naturalmente, algumas estão impedidas de se locomoverem. Por quê? Porque estão incapacitadas, ok? Outras pessoas, a igreja às vezes se torna longe, ok? Ou algumas pessoas estão enfermas fisicamente e não conseguem sair de casa para ir no culto. Isso, digamos assim, é algo respeitável, não consegue ir, ok? Mas tem outras, meu amado, que, porém, preferem ficar em casa para assistir pregações pela internet. E aí, meu amado, nós sabemos que o próprio Jesus, ele ia numa sinagoga. A todo momento, Jesus ia para a sinagoga para orar, para ouvir. Todos os sábados ele estava lá. Ele ia para congregar. Jesus, ele iria. Por que nós não vamos? Jesus estava todo sábado lá, congregando, indo na sinagoga, orando. E por que nós não vamos fazer isso? Então, se nós somos discípulos de Jesus, então nós precisamos fazer o que ele fez. Nem quero falar ainda daqueles que vão ao culto porque estão seduzidos pelas coisas do mundo. Que são aqueles que conhecem a Deus, já ouviram falar de Deus, mas as coisas do mundo são mais importantes do que a Deus. Não quero falar a respeito desses, amém? Uma hora eles vão ter
a revelação e vão cair em si, ok? Estão ainda embriagados pelo presente século. Mas certamente o diabo oferece também, meu amado, um verdadeiro cardápio de coisas sedutoras que vai tirar as pessoas de irem para o culto. Isso é inevitável. Tem coisas no mundo que aos olhos parecem ser melhores do que a igreja. Então, num dia de frio e ficar em casa é muito melhor do que sair no frio para ir para a igreja. Então, todas essas coisas são impedimentos, são coisas que você coloca, que as coisas do mundo colocam como impedimento e as pessoas aceitam, ok? Mas você sabia que os discípulos, eles perseveravam ali, se reunindo juntos no cenáculo, e eles ficavam ali, e eles ficaram juntos depois da ascensão de Cristo, até serem revestidos do Espírito Santo? Eles não desistiram, porque Jesus fez uma promessa que derramaria sobre eles o Espírito. Joel havia lá uma promessa que o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Então eles estavam ali, Jesus falou, olha, fiquem ali, porque até que desça sobre vós o Espírito Santo. Então, eles ficavam ali reunidos, estavam reunidos, todos ali, todo dia, estavam ali juntos, reunidos. Então, eu fico pensando se aqueles que estavam lá no dia de Pentecostes, na hora que o Espírito Santo desceu, eram mais ou menos 120 pessoas. Se tivesse faltado um, imagina, meu amado, imagina, se tivesse faltado um, como no dia que Cristo ressuscitou e apareceu aos discípulos, Tomé não estava lá. Tomé não foi para o culto. Consegue entender? Então eu ministrei essa palavra esses dias, né, antes do isolamento. Tomé faltou no culto. Então, querido, no dia que Jesus apareceu, eles estavam reunidos, ok? Numa casa. Quando Jesus aparece, Tomé faltou no culto. E aí? Imagine se eles tivessem faltado, o monte tivesse faltado no dia da descida do Espírito Santo sobre eles. Imagine a perca que eles teriam. Ia ser uma perda muito grande, meu amado. Muitos ali não iriam experimentar, mas todos eles que estavam ali reunidos, os 120, viram a glória de Deus. E eles começaram a relatar, olha, eles estão falando cada um em nossa própria língua nativa. Que negócio é esse? Mas esse não é hebreu, aquele não é fulano. E isso tudo está acontecendo porque eles viram a glória de Deus. Por quê? Porque estavam reunidos, unânimes, orando e buscando a Deus. Eles estavam no culto. Consegue entender? Então, há uma importância. Então, o cristianismo é singular, porque o cristianismo vai falar só sobre Cristo, é singular, mas ele não tem a natureza individual. A natureza do cristianismo, ele é coletiva. É 2 ou 3 reunidos, ok? Então a própria palavra igreja, ela significa eclésia. E aí eclésia significa assembleia, ou ajuntamento, ou reunião, ok? Mas no grego, a palavra eclésia é uma palavra composta por 2 palavras. É uma palavra chamada eklésia, ok? Que significa para fora de, ok? E klesis, que significa um chamamento. Então, meu amado, a palavra eclésia significa, então, no grego, significa chamados para fora. Não é chamados para dentro da igreja, é chamados para fora. Não para sair da igreja, mas para buscar os de fora. Então, não é algo que é grupo fechado, ali só aquele grupinho, aquele povo, não. Nós precisamos sair e falar do amor de Deus e trazer para as nossas reuniões, trazer para o aconchego que nós experimentamos, trazer pessoas para experimentarem a mesma coisa que nós experimentamos, ok? Então nós temos um chamado para fora, nós fomos chamados para fora, para buscar os perdidos, para buscar os que estão lá fora, ok? Hoje Deus apenas não chamou para fora um povo, mas Ele quer que eles se congreguem. Eles querem que eles se reúnam, eles querem que eles sejam um, como Cristo é um com o Senhor. Agora, se cada um que fosse chamado eles mantivessem a sua independência, o que aconteceria? Nós não teríamos igreja, mas nós temos igreja porque nós fomos chamados para fora, mas nós congregamos, ok? Terceira coisa que eu quero dizer para você, o corpo se expressa na reunião.
O corpo ele se expressa quando a igreja está reunida no culto. Algumas pessoas dizem que não precisam ir ao culto, porque hoje Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas e que, portanto, elas podem adorar e invocar o Senhor em qualquer lugar. Isso é verdade, isso não é uma mentira, isso é um fato, ok? Deus ele não habita mais em prédios, mas nós não vamos adorar a Deus, meus amados, nós não vamos adorar com os irmãos por causa do prédio. Então nós não vamos sair da nossa casa para ir adorar porque nós temos um prédio lá. Não é essa a nossa base. Nós vamos ao prédio porque os nossos irmãos estão lá reunidos e nós queremos estar com eles. Então nós vamos adorar a Deus por causa que vai ter irmãos lá reunidos e eu e meus irmãos, nós seremos o corpo de Cristo. Nós vamos expressar o corpo. Então não é por causa do prédio, nós vamos por causa dos irmãos, porque se eu quero ser igreja, eu preciso estar reunido com outras pessoas. Não sozinho, porque sozinho eu não sou igreja. E se a congregação quiser, pode reunir em qualquer lugar. Não há segredo, meu amado, ok? Então, segundo a palavra de Deus, os santos devem se reunir. Não importa aonde, ok? Hoje nós não usamos mais o Salmo 122, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Antigamente se falava muito isso, né? Mas hoje nós somos a casa do Senhor. Então, foi o que Jesus disse à mulher samaritana. Quando Jesus conta a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, verso 20, Jesus diz a ela: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Mas Jesus respondeu-lhe: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entretanto, meu amado, nada disso nega, ok? O fato de que nós devemos nos reunir apenas mostra que nós podemos nos reunir em qualquer lugar. Então isso mostra que eu posso me reunir no prédio da Ibabe São José lá, eu posso me reunir numa praça ali, eu posso me reunir num shopping ali com todo mundo e nós estaremos sendo igreja do mesmo jeito. Não é o prédio, mas eu preciso estar com os meus irmãos reunidos para nós sermos um corpo, ok? Então, quando nos reunimos, há uma sinergia espiritual e o poder de Deus é liberado. Olha o que diz Deuteronômio 32:30. Como poderia um só homem perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhes não venderá e o Senhor lhes não entregará? Ou seja, se o Senhor não fizer, meu amado, nada de fato aí acontece. Mas quando Deus ele faz, uma pessoa persegue 1000, mais 2, eles podem perseguir 10.000. E isso é maravilhoso, mostra que nós estamos juntos, amém? Quarta coisa que eu quero dizer para você, meu amado, a presença do Senhor está em nós nos reunirmos, ok? A presença do Senhor está no reunir os seus filhos, amém? Todos nós sabemos que o Senhor ele é fiel e ele por 2 vezes prometeu a sua presença em sua palavra. Foi Deus que prometeu? Não, Jesus ele falou por 2 vezes a respeito da sua palavra. Em Mateus 28, no verso 20, Jesus ele nos promete que vai estar conosco até a consumação dos séculos. Isso é algo individual, ok? Ele estaria com cada um de nós até a consumação dos séculos, até os últimos dias. Mas em Mateus 18, capítulo 18, verso 20, ele prometeu a sua presença à sua igreja, de maneira coletiva. Ele falou que ele estaria lá, quando ele disse, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ou seja, Jesus fala que estará conosco individualmente até a consumação do século, mas ele também fala aqui que ele vai estar quando a igreja se reunir. Então, há de fato aí uma importância de nós não apenas
sermos cristãos em casa, mas também de nos reunirmos. Individualmente, ele vai estar conosco, porque ele enviou o Espírito Santo para andar conosco, ok? Para ser o nosso consolador. Mas quando o corpo está reunido, ele falou que ele mesmo, ele estaria lá presente em nosso meio. Por isso, você deveria desejar mais estar com seus irmãos, porque você sozinho, talvez você sinta o Espírito Santo. Consegue entender? Mas quando a igreja está reunida, Jesus anda no meio da igreja, ok? Ele vai estar ali no nosso meio. Então, como um crente pode rejeitar, então, estar no lugar aonde está a presença de Deus? Como é que pode isso acontecer? Um crente rejeitar isso? Semana após semana, não ir no culto, não querer estar ali sentindo a glória, a presença, o fogo do Espírito. Como é que pode desejar não sentir isso, meu amado? Então alguns eles se desculpam dizendo que é legalismo exigir que a pessoa esteja no culto toda semana. Isso é lei, quer colocar lei, tem que estar no culto toda semana. Não, mas a verdade é que a sua frequência ao culto fala do lugar de Deus na sua vida. Aí é onde está, meu amado. Não é legalismo, não é lei você estar lá, mas quando você deixa de ir, você está falando para Deus a posição dele na sua vida, o lugar que ele ocupa na sua vida. Então, se você deixa de ir para o culto para fazer qualquer outra coisa, você está dizendo para Deus que outra coisa é mais importante do que ele. E aí, como diz o irmão Ricardo, isso é dar um tapa na face do Senhor, dizendo que outras coisas é mais importantes do que ele, que na verdade não deveria ser, ok? Então, tem pessoas aí que falam que é mais difícil ir para o culto do que fazer qualquer outra coisa. Como é que pode ir para o culto é mais difícil do que fazer qualquer outra coisa? Então as pessoas vivem correndo, fazendo algo aqui, algo ali, arranjam o tempo para ir para aula de zumba, para academia, para se divertir, para ir para o shopping, mas quando é um tempo para Deus, o tempo para Deus que ele dá é muito curto. Acha 2 horas de culto na presencial, tempo demais. Acham demorado demais. Ele acha 1h30 de célula demorado demais. Então, para outras coisas, ele pode ficar 3, 4 horas, ele não liga. Mas para Deus, meia hora, 1 hora já é demais. Então, nós devemos, de fato, mudar essa concepção aí, meu amado. E aí, se você for querer colocar a lista de importância, a lista vai só crescendo e Deus vai ficando sempre lá embaixo. Mas para as coisas do Senhor, ninguém acha tempo. E a mensagem que passa é: Deus não é a minha prioridade. E se Deus não é a minha prioridade, meu amado, imagina se Deus fosse fazer isso com quem falasse isso para ele. Obviamente, eu não estou falando que Deus faz, mas se ele fosse fazer isso, eu só vou priorizar aquele que me prioriza. O que aconteceria, meu amado? Seria difícil, né? Pessoas não seriam salvas, pessoas não seriam curadas, pessoas não seriam libertas, pessoas não receberiam bênçãos. Por quê? Se Deus fosse priorizar apenas quem prioriza ele, é complicado. Então, quando nós não priorizamos o Senhor, meu amado, você está dizendo para ele que ele é segundo na sua vida. E Deus, ele deve ser o primeiro, ok? Então, a maior indignidade de qualquer cristão que ele pode cometer é deixar Deus em segundo plano, deixar Deus de lado. Então, como você prioriza o seu tempo, meu amado? Como você tem colocado o seu tempo para Deus? Quantas vezes você faltou no culto por causa do seu trabalho, por causa de outras atividades, por causa de coisas que você queria fazer de lazer, ou por causa do seu próprio trabalho, do seu emprego, do seu negócio? Quantas vezes? Nessas ocasiões, meu amado, não foram o seu trabalho aí que ficaram aguardando, os seus clientes, as suas atividades, não. Foi Deus que ficou te aguardando. E você não apareceu lá. Então eles foram essas coisas foram colocadas em primeiro lugar, acima dos interesses. O maior interesse seu foi essas coisas, e não foi o Senhor. Então, irmãos, eu sei que é inevitável, né? Você não pode evitar, às vezes, de faltar na igreja. Pode acontecer. Se você tem um trabalho aí que te impede de frequentar, né? Por exemplo, uma enfermeira que trabalha em turnos de 12 horas, médico, policiais, guarda noturno, a gente pode até compreende que é inevitável faltar um culto e outro, ok? Mas e aquelas que podem escolher faltar no culto ou não? E aquelas que têm a chance de escolher se ele vai para o culto ou não? Aí fica complicado, sim ou não?
aqueles que dirigem seu próprio negócio e que optam muitas vezes por trabalhar mais e não adorar a Deus como igreja. Como é que fica? Então, qual é a prioridade na sua vida, meu amado? Então, quem fica esperando? Os seus negócios, as suas atividades, suas coisas ou Deus na sua vida? Quem é que fica esperando? Será que os amigos lá é mais importante? Será que uma bagunça é mais importante? Uma bebedeira é mais importante do que Deus? Nós devemos ver qual é o nível de prioridade. Se as coisas do mundo te atraem, então Deus nunca foi prioridade na sua vida. Então, se você falta no culto por causa dessas coisas, Deus ele nunca foi prioridade na sua vida. Consegue entender? Porque quando Deus é prioridade, nada mesmo tira a prioridade de você estar cultuando a Deus. Amém? Então, estas pessoas podem estar fazendo coisas boas e legítimas, porém, o Senhor não é o primeiro para elas. Então, ele não é o centro na vida dessas pessoas. E se ele fosse, elas não colocariam Deus de lado. Elas achariam templo, mas para ficar do lado do Pai. Amém? Então, muitos estão convencidos que estão destinados para o céu. Então, nós temos falado a respeito disso. Então, muitos sabem que, não, eu vou para o céu. Ok? Eu vou ser salvo. Porém, semana após semana, eles deixam de lado a obra de Deus, a palavra de Deus, a oração e a adoração. Então, se são salvos, meu amado, pode até ser salvo, mas certamente não são vencedores, porque outras coisas têm mais prioridade na vida deles do que o Senhor. Amém? Quinta coisa que eu quero dizer para você, como devemos nos reunir? Ok? O Senhor nos ensina que nós devemos nos reunir no nome dele. Ok? Uma coisa é eu estar reunido com os irmãos para assistir um filme, para fazer um almoço, para, digamos, fazer uma visita, tomar um café. Eu estou reunido com os irmãos, mas está em nome dele, então nós estamos falando a respeito dele. Consegue entender? Então, quando nós nos reunimos em nome do Senhor, nós estamos fazendo algo para edificarmos. Então, é ministrando uma palavra, cantando um louvor, falando sobre Deus, experiência com Deus. Isso é se reunir em nome dele, ok? Então, quando de fato nós nos reunimos em nome do Senhor, significa que nós reunimos para exaltá-lo e nos colocar debaixo da sua autoridade. Quando nos reunimos no nome do Senhor, ele se faz presente em nosso meio. Ele sempre vai estar no nosso meio. E se reunir no nome do Senhor significa, meu amado, que eu estou colocando todas as coisas em segundo plano para estar com ele. E ele é o centro da minha vida. Consegue entender? Então, isso é a maneira que nós devemos nos reunir. Senhor, todas as coisas são secundárias. O Senhor é prioridade na minha vida. Consegue entender? Então, quando você faz isso, você está dizendo isso para ele. Mas a palavra de Deus também nos ensina que devemos nos reunir para a edificação do corpo. Ok? Nós não nos reunimos apenas para comer, para se divertir, para dar risada, não. Mas devemos nos reunir também para edificarmos uns aos outros, ok? Paulo diz, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina. E ali este traz revelação, aquele outro língua, e a outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Ou seja, quando nós estamos reunidos, tudo que nós estamos fazendo ali é nos edificando. Então, olha para esse irmão e fala assim, irmão, quando eu me reúno com você, eu estou me edificando e edificando a sua vida. Porque essa é uma verdade, quando nós nos reunimos em nome do Senhor, como hoje, numa live, talvez você não está na sua casa sozinha, mas se você estiver sozinho aí na sua casa, eu estou aqui com você, então você não está sozinho, nós estamos aqui reunidos. Mas aquele irmão que está com alguém do lado, como eu estou com a minha esposa aqui do lado, nós estamos reunidos neste momento em nome do Senhor, porque estamos falando da sua palavra, falando algo do Senhor, e nós estamos sendo edificados aqui, e você está sendo edificado aí, e aquele irmão está sendo edificado ali, e aquele outro ali também está sendo edificado. Então nós estamos aqui edificando uns aos outros, ok? Então o culto, meu amado, não é entretenimento. O culto não é só ali entretenimento, mas tudo que acontece no culto, o propósito é edificar os irmãos, ok? Então o princípio básico de uma reunião é a edificação do corpo de Cristo. O princípio básico de uma célula é a edificação do corpo. O princípio básico do culto é a edificação do corpo.
tudo é para a nossa edificação. Então, numa igreja em célula, como é a nossa igreja, como é a igreja de muitos que estão acompanhando aí, ou se a sua igreja não é assim, você que está me acompanhando, mas uma igreja em célula é assim. Consegue entender? Como a nossa, nós somos uma igreja em célula. Nós temos aí 2 tipos de reuniões semanais. Nós temos o culto e nós temos a célula. Então, o culto é de quarta e domingo, e a célula, eu tenho célula que é ali no Silvina, de terça-feira às 8, e eu tenho célula no Jardim Regina, às 8 de sábado. Então, eu tenho esses 2 momentos. Então, cada um da igreja faz parte de uma célula. Então, nós temos esses 2 tipos de reuniões, a célula e o culto. Ok? Tá aqui, ó, célula e o culto, uma asa. Ok? Então, a reunião menor é a reunião de célula, e a reunião maior é o culto. Ok? Então, perdão. Em ambas, o alvo é edificação, e elas se edificam de formas diferentes, ok? Na célula, na igreja em célula, há um equilíbrio entre aqui, de fato, na igreja em célula tem que ter esse equilíbrio da célula e do culto. Existem igrejas que são com célula. Igreja com célula, a célula ela acaba sendo um departamento, ok? Que fazem as células, mas nem todo mundo da igreja tem obrigação ou precisa participar da célula. Participa quem quer. Já na nossa igreja, que é em célula, todo mundo da igreja participa de uma célula. Aqueles que não participam de uma célula, ele está fora da vida da igreja. Entende? Então ele precisa participar de uma célula. Ele precisa participar, seja próximo à casa dele, ele tem que estar no culto e na célula. Aqui, ó, um avião com 2 asas, ok? Então, uma não substitui a outra, é como um avião que decola. Então, quando as pessoas vão para a célula e vêm ao culto, a igreja ela decola, ela avança, ela cresce. Consegue entender? Então, se tiver uma pessoa indo só para uma célula, vai ter uma asa só. Avião com asa só não voa. Você não voa com uma asa só. Se você estiver indo apenas para o culto e não vai para a célula, você está com uma asa só. Então você precisa ir para o culto e para a célula para que você possa avançar, decolar na obra do Senhor. Consegue entender? Então, se as 2 asas estão equilibradas, você vai mais alto. Você voa mais longe, ok? Então não podemos admitir que os irmãos participem apenas de uma das reuniões. Precisa estar nas 2. Precisa estar na célula e no culto. Não dá para faltar nenhum e um substituir o outro, porque não substitui. Ali as 2 reuniões que precisam estar. E é gostoso ir para o culto e ir para a célula, meu amado. É muito bom. Então as reuniões ali, as reuniões de celebração são reuniões semanais, ok? Nas quais todas as células se reúnem para adoração e edificação. Então todas as células estão reunidas no culto. Ok? E ali, de fato, as reuniões acontecem na quarta e no domingo. Todo mundo se reúne no prédio da igreja, todo mundo no mesmo ambiente para adorar ao Senhor. Elas são muito importantes e nenhum membro, meu amado, pode faltar. Então, precisa estar na célula e no culto, ok? Então, qual é a diferença aí? Como é que se equilibra isso? Nenhum pode faltar, há um equilíbrio aí. Amém? Você não pode faltar porque há uma dieta espiritual, há um equilíbrio nas 2, ok? E eu quero falar com você a respeito desse equilíbrio aqui, ok? Enquanto no culto, meu amado, enquanto lá no culto ouvimos a palavra para gerar fé, na célula nós falamos para crescer em fé. Olha a diferença. No culto eu ouço para que a minha fé ela venha a ser gerada. Na célula, eu já falo para que a minha fé venha crescer, ok? No culto, fazemos oração de guerra em nível estratégico, em nível muito mais amplo. Na célula, nós fazemos oração pessoal, ok? Então, pessoalmente você está ali numa batalha espiritual, ok? No culto, nós buscamos libertação. Ok? Então, aqui no culto, nós buscamos a libertação. E na célula? Na célula, nós mantemos a libertação. Então, não adianta você vir apenas no culto e ali querer ser liberto no culto e depois acabou. Não. Para você manter a sua libertação, você precisa estar na célula.
Consegue entender? Porque você vai estar envolvido na vida da igreja. No culto, o alvo é ensino. Na célula, o alvo é discipulado. Uma coisa é ensino. Lá no culto, nós ensinamos a palavra. E na célula, você é discipulado. Então, você ali é mostrado o caminho, o direcionamento para você. Aonde você precisa acertar, o que você precisa corrigir. Isso é discipulado, ok? Então, na reunião ali do culto, no culto, o alvo é ministrar a palavra. Na célula, o alvo é praticar e compartilhar a palavra que você ou que nós temos vivido. Então, há essa diferença. No culto se ministra a palavra. Na célula, eu compartilho a palavra que eu entendi, eu estou praticando a palavra que eu tenho vivido ali. Ok? No culto, aprende-se com a pessoa que está pregando. Geralmente é isso no culto. A pessoa que está pregando, você aprende com ele. Na célula, nós aprendemos uns com os outros. É uma pessoa ensinando a outra. Ok? Na celebração, nós temos testemunho e evangelismo em massa. Tá todo mundo ali, cada um tem seu testemunho e o seu evangelismo em massa. Agora, na célula, nós temos testemunho e evangelismo pessoal. Você pode contar o seu testemunho pessoalmente aqui para uma pessoa, ok? Então, no culto, nós temos ali um ensinamento doutrinário, ok? Nós temos doutrina. Enquanto na célula, nós temos revelação, línguas, interpretação de língua, o mover do Espírito também, ok? Então seja humilde, meu amado, e não pense muito alto de si mesmo, porque isso é soberba, como se você fosse a maravilha do século 21, achando que você sozinho, você é a igreja, que você não precisa ir para a igreja, não. Não pense dessa forma, isso é um equívoco, ok? Aprenda a ser humilde e venha para a reunião de culto, ok? Venha para o culto também e vá para a célula, porque um precisa do outro. O ferro afia o ferro. Consegue entender? Então, nós seremos afiados quando nós estamos andando juntos. Então, nós andando juntos, nós vamos nos afiando, nós vamos nos corrigindo, nos acertando. Então, ninguém chega pronto na igreja. Ele é lapidado e nós vamos lapidando uns aos outros. Pensa nisso. A importância de você congregar, a importância de você estar no culto, há uma importância de você se reunir com os filhos de Deus. Deus, ele quer juntar os seus filhos, ele quer reunir os seus filhos. E quando os filhos do Senhor estão ali reunidos para adorar o Senhor, meu amado, eu costumo dizer, né, eu tinha se dizer, né, que quando os filhos estão reunidos para adorar o Senhor em espírito e em verdade, meu amado, eu creio, o Breve Felipe, eu creio, irmão, que o Senhor, ele para a adoração do céu e ele fala, olha lá, meus filhos estão me adorando. Olha que lindo ver os meus filhos me adorando. Meu amado, e aí, aonde Deus, ele manifesta a glória, ele manifesta a presença dele, o Espírito manifesta o fogo, é quando nós estamos adorando o Senhor realmente em espírito e em verdade, no mesmo foco, no mesmo coração, no mesmo propósito. Então, é dessa maneira que Deus faz, amém? É dessa maneira que Deus quer que nós vivamos em comunhão, nos reunindo diariamente, estejamos juntos, adorando ao Senhor, engrandecendo o teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Então, meu amado, aprenda a ser humilde. É por isso que nós oramos. E é isso que nós temos experimentado, o quê? O Espírito Santo tem se movido, irmãos, no meio da nossa igreja, por muitas vezes. Então, que você possa testemunhar isso, como muitos têm feito, testemunhando o quanto o Senhor é bom e que Deus realmente, verdadeiramente está em nosso meio. E Deus, ele quer a cada dia se fazer presente na sua vida, ele quer a cada dia estar fazendo de você a sua morada. Então, nós precisamos estar juntos porque nós somos um corpo, nós somos uma família. Então, quando nós formos para a glória, não vai ter placa A, não vai ter placa B, meu amado. Todos nós estaremos reunidos e cantando junto com os anjos. Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor, meu amado. Nós estaremos reunidos como corpo, como família, adorando, engrandecendo esse Deus maravilhoso, ok? Eu quero nesse momento orar pela sua vida, para que nós
possamos ali ter essa palavra como no nosso coração, para que nós possamos ter essa palavra sempre na nossa mente. Eu preciso congregar, eu preciso ir para o culto, eu preciso estar no culto, eu quero estar no culto. E nós vamos orar, meu amado. Ore, profetizando que dia 10, a partir do dia 10, nós estaremos reunidos. Essa quarentena vai acabar e nós estaremos reunidos com o corpo de Cristo, amém? Eu quero que você ouça esse louvor, você sabe cantar, cante com esse irmão aí. Já é a nossa comunhão. Passa aí a mão nesse irmão aí, no braço dele aí. Cante junto com ele, dê a mão para ele aí que está do seu lado e canta com ele. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande... Diz pra esse irmão aí. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Porque nós somos uma família, precisamos de vocês. Eu sei que vocês precisam de nós. Você precisa de cada irmão da nossa igreja. Você precisa do irmão da igreja que você congrega. Nós somos o corpo e assim bem ajustado. Diz com ele. Cante aí com esse irmão. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Declare para esse irmão, eu preciso. Diz para ele, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Com esse irmão de mão dada aí, você está de mão dada com ele aí, vamos orar pela unidade e você vai profetizar sobre ele aí que você não vai deixar de congregar, como nós trouxemos essa palavra. Não deixe de congregar, meu amado, não deixe de quando os cultos presenciais voltar, não deixe de ir, não falte nos cultos, porque há uma importância de fato. Eu trouxe para você aqui 5 motivos para que você, de fato, que não pode deixar de congregar, meu amado. A sinergia é melhor, a graça do Senhor ela é maior, o poder de Deus ele é maior liberado. Nós reunidos ali, nós estamos sendo igreja. Você sozinho na sua casa, você não é igreja. Então, não fique sozinho. Não fique sozinho. Reúna-se com esse irmão, porque você e esse irmão junto aí, você com os irmãos reunidos, vocês são igreja, nós somos igreja. Então não deixe de congregar. Hebreus ele diz isso, Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Você não vai deixar de congregar, sabe por quê? Porque Deus ele é a sua prioridade máxima. Deus ele é a sua prioridade. Não deixe Deus em segundo plano, coloque ele em primeiro plano. Pense nele primeiramente e o resto, todas as coisas, o Senhor ele vai prover. Amém, meu amado? Então eu quero que você feche seus olhos, dê as mãos aí a esse irmão. Vamos orar pela unidade da igreja. Vamos orar pela sua unidade com o povo lá da sua igreja, da qual você faz parte. Eu quero profetizar
que depois dessa palavra você não mais deixará de congregar e você será um com a sua igreja. Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu quero nesta hora, Senhor, apresentar, Senhor, a vida de cada um que está assistindo, ó Deus. Pai, seja da nossa igreja, ó Deus, seja de qualquer outra igreja que está acompanhando, ó Deus. Eu quero profetizar, eu quero declarar que depois, ó Deus amado, dessa palavra a qual ele ouviu hoje, ó Deus, que ele não vai mais deixar de faltar no culto, ele não mais faltará, ele não vai deixar de congregar, ó Deus, pois eu creio que ele entendeu a tua palavra, ele teve revelação, ó Deus amado, que há um poder liberado quando a igreja está reunida. Senhor amado, eu quero orar, Senhor, para que ele venha ser um com o povo da igreja dele, que ele venha ser um, ó Deus amado, se a igreja dele fosse em célula, que ele venha ser um com o pessoal da célula dele, venha ser um com os líderes, venha ser um com o pastor dele, ó Deus, aonde ele estiver. Ó Pai, pois nós queremos, ó Deus, andar em unidade, queremos estar reunidos como igreja, pois sozinhos, ó Deus, nós não somos igreja. Nós precisamos de 2 ou 3 reunidos para sermos tua igreja, ó Deus amado. Eu quero profetizar, Senhor, sobre a nossa igreja em relação à unidade, que a partir, ó Deus, dessa quarentena, quando ela acabar, que a nossa igreja venha a ser mais unida, ela venha estar mais em unidade. Ó Deus, que nós venhamos crescer em unidade. Ó Pai, em nome de Jesus, profetizamos, ó Deus, que nós experimentaremos uma unção maior de unidade, nós experimentaremos, ó Deus, uma unidade que nós ainda não experimentamos, e nós veremos a igreja decolar, a igreja avançar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, irmão. Amém? Então, que o Senhor, meu amado, ele venha abençoar, trazer essa revelação sobre a sua vida. Você não pode deixar de congregar, você precisa estar no meio do corpo, porque, meu amado, assim como a ceia, nós temos o pão e nós temos o vinho. O pão é para nossa cura. Cura inferior, cura interior, cura da alma, cura física, cura espiritual. É para cura. O corpo de Cristo é para cura. Mas, meu amado, esse corpo não é apenas o pão. O corpo também, meu amado, que é para cura, é a igreja reunida, meu amado. Faz esse teste. No momento que você se sentir enfermo, vai para a igreja. Vai para o culto. Vá para o meio dos irmãos, vá para o meio do corpo de Cristo e você vai ver a cura na sua vida, instantânea. Você vai ver que Deus ele vai curar a sua vida, meu amado. Por quê? Porque você vai estar no meio do corpo e a cura está no meio, está no corpo de Cristo. Não importa se é o pão da ceia, não importa se é os irmãos reunidos. A cura está no corpo de Cristo. Amém? E o cálice é a minha renovação de aliança com o Senhor, é o sangue que me cobre, é o sangue que me protege. Quando Deus ele olha do céu, ele olha o sangue de Cristo que está sobre a minha vida. Ele não olha, ele não vê pecado em mim, não quer dizer que eu não tenho pecado, mas a Bíblia diz que Deus ele não vê o nosso pecado, porque ele está encoberto pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, ok, meu amado? Então eu quero orar pela sua vida, agradecer aos irmãos que estavam aí, acompanharam essa live. Você que provavelmente deve ter entrado aí desde o princípio, creio que você foi muito abençoado nesse dia. Você que pegou a live pela metade, a palavra vai ficar aqui gravada, se você quiser ouvir, fique em paz, vai estar gravado aí na página da igreja aí, amém? Quarta-feira estaremos aqui às 8 horas da noite, ok? Com o nosso culto online. Voltamos com o nosso culto online às 8. E no domingo nós estaremos às 6h30 aqui para trazer novamente um culto online, nosso culto de domingo. Amém? Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Amém? Pai, nós agradecemos, ó Deus, obrigado pelo nosso culto, ó Deus, por mais que seja online, mas, ó Deus, nós estamos unidos, nós estamos aqui em unidade, ó Deus, reunidos em Teu nome, e cremos que o Senhor, ó Deus, trouxe o Teu calor, o fogo do Espírito sobre nós. Nós, ó Deus, cremos que o Senhor estava conosco neste momento, ó Deus. Agradecemos por estarmos aqui, ó Deus. Agradecemos por cada um que acompanhou, ó Deus, essa palavra. Deus amado, que o Senhor venha abençoar a nossa semana, venha nos guardar de todo mal, em nome de Jesus. Então, que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. O Senhor, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus, irmãos.
fica na graça, fica na paz e toda a igreja diga amém! Fica na graça, fica na paz. Amém. Tô vendo ali a minha colega Adriana. Tamo junto, amo a sua vida. Beijo pra você, pro Cristiano, que está aí. A minha outra irmã também estava ali, ela entrou na live ali no finalzinho. A Cris, te amo, nega. Dá um abraço aí no Osés, Maico, amém? E fala pro Osés que ele tá me devendo uma pescaria, viu? Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus. Wesley Mendes.